Melhor mandar atrasado do que não mandar, que eu falei errado. Tem gente, ó, tem aluno do 7º ano, gente, que eu não sei nem se estudou no colégio ainda, porque não mandou nada. Nunca, não mandou nada. Tem, professor, tem. Eu tinha esquecido de mandar ontem à noite, ontem, aí eu mandei hoje de manhã na hora que eu acordei. Ó, vamos lá, nós vamos falar sobre bactérias. Pessoal, se nós estivéssemos na sala de aula, a gente ia fazer iogurte nessa aula. Porque iogurte é um produto... Professor, sei que você pode chamar minha mãe faz alunos Eu tenho. Eu deixo ele falar. Deixa eu falar, povo, deixa eu falar, mano, desliga o microfone. Então, assim, ó, bactérias é o primeiro grupo de seres vivos que nós vamos estudar. Nossas últimas aulas foram, primeiro, falar sobre os domínios dos reinos, né, então falar sobre Monera e tal, não sei o quê. A segunda, falar sobre os vírus não faz parte de nenhum desses reinos. E aí eu entro agora, então, no primeiro reino, bactérias, tá bom? Pessoal, nós já falamos de bactéria várias vezes durante esse ano. Por quê? Falamos da célula dela que é diferente da nossa, falamos que elas foram as primeiras a surgir e tal. Só que agora nós vamos falar de uma parte importante que é a relação que nós temos ali com as bactérias, mas principalmente com as cianobactérias, que são um tipo de bactérias que fazem fotossíntese, ou seja, produzem oxigênio, tá bom? E aí, essa bela imagem aqui que a gente vê, queijos, coalhada, iogurtes, tem até um leite aqui. Por que será que eu tenho essa imagem? Porque isso são... Não, o leite não, tá? Mas o leite, ele é um leite pasteurizado, vamos pensar, por isso você sabe o que é pasteurização já, né? Mas então isso são produtos que eu obtenho através da ação da bactéria. Uma matéria que vocês terão mais para frente, que é a alimentação delas, fora as que são parasitas e tal, as bactérias, elas fazem um processo chamado de fermentação, que elas liberam para nós uma série de produtos que a gente usa na nossa alimentação, né? E aí nós íamos ver na sala de aula o tal do iogurte, e se eu ponho no microscópio, assim, logo que fica pronto e tal, eu consigo até ver o iogurte se mexendo um pouquinho, porque tem bactérias dentro dele. Bactérias ruins? Não. Inclusive, para vocês terem uma ideia, se as bactérias que moram no meu intestino, elas morrerem ou eu perder elas, eu fico com diarreia. A diarreia é a falta de bactéria às vezes, tá? Oi? A gente ingere bactérias assim, normalmente, diariamente? Tipo assim, a gente toma iogurte, né? E aí a gente vai, tipo assim, a gente ingere bactérias? Isso, nós ingerimos a bactéria ou apenas o produto que ela produziu para você. Só que essas bactérias dos alimentos, elas são bactérias que nos fazem até bem. Por exemplo, se eu tiver uma alimentação rica em iogurte e tal, o iogurte auxilia na digestão, aqueles Activia, como chama? O Yakult. Eles são bebidas com bactérias que auxiliam na nossa digestão. Se eu tiver uma diarreia e o meu número 2, ele sair bem aguado, significa que eu tô sem bactéria para fazer o meu bolo fecal. E aí eu tenho que ir na farmácia comprar um remédio chamado Repoflor, por exemplo, que é repositor de flora intestinal. Ele vai pôr no meu sistema digestório aqui novas bactérias para começar a habitar esse lugar. Tá? Então, as bactérias, elas podem ser ruins, em alguns casos, superbactérias e tal, mas muitas delas também são importantes para os seres humanos sobreviverem. Oi? Quando você vomita, por exemplo, tem alguma coisa a ver com isso? Não. O vômito, ele não tem relação com bactéria. O vômito tem mais relação, por exemplo, com o alimento que você comeu, mas não com bactéria. Tudo bem? Você meio que expulsa. O quê? Nada. Ô, Eduardo, você tá com o teu microfone aberto? Abre ele para mim, por favor, Eduardo. A Eduardo acho que nem tá na aula. Ué, ela não tava? Professor, é Maria Eduarda. Ah, desculpa, Maria Eduarda, por favor. Chama de Duda, por favor. Duda, lê para mim ali a estrutura das bactérias, por favor. Tá bom. Bactérias, estrutura. As bactérias, reino Eubactéria, estão em praticamente todos os lugares do planeta.
Agora mesmo, sobre a sua pele, na sua boca, nas suas narinas e axilas, existem milhares de bactérias, mas não se assuste. A grande maioria não vai lhe causar mal nenhum e algumas até o estão ajudando, sem que você saiba. Obrigado, Duda. Espera só um pouquinho. Pessoal, peguem um grifa-texto aí, por favor, ou um lápis e tal. Marquem para mim, por favor, na apostila esse final, tá? Esse final ele é muito importante para vocês. Deixa eu ver qual que é aqui. Esse finalzinho aqui, ó. Cadê? Blá, blá, blá. A grande maioria não vai lhe causar mal nenhum e algumas até estão te ajudando sem que você saiba. Isso cai até em vestibular, tá? Quando eu dou aula pro terceiro colegial, eu bato muito nessa tecla com eles de benefícios para nossa saúde. Bem, Duda, continua para mim. As bactérias são seres microscópicos e, por isso, é impossível vê-las a olho nu. Sua estrutura é muito simples se comparada às células de animais e de vegetais. Continua? Tá. Só um pouquinho, ó. Então, olha aqui, estrutura simples. Vocês vão ver que a bactéria é o organismo mais simples que tem. É óbvio quando eu comparo uma célula de animal, tá? E outra coisa são seres microscópicos, tá certo? Continua, Duda. São micro-organismos com apenas uma célula unicelular, dotada de uma membrana plasmática que é envolvida por uma parede celular. Algumas bactérias podem ainda possuir mais externamente uma cápsula que as protege. O interior da célula, o citoplasma, é composto por um líquido viscoso. No citoplasma está o material genético da bactéria, que determina a maioria de suas características, que é o DNA, né? Exatamente. Então, olha aqui, pessoal, para começar, o micro-organismo, ele é unicelular. Então, nós conversamos lá no começo do ano sobre isso. A bactéria unicelular. Ela possui apenas uma membrana plasmática, tá? Então, eu vou até descer um pouquinho mais aqui para vocês verem. Oxe, desci muito. Que delícia. Olha, um toquezinho aqui. Então, ó, eu tenho uma membrana celular ali em volta, uma membrana plasmática, eu tenho uma parede externamente, uma parede externa, e também eu posso ter uma cápsula. As bactérias que são mais resistentes são aquelas que têm cápsula. Beleza, já falei sobre as paredes. E agora, internamente, o que nós temos? Nós temos um líquido, chamado de citoplasma. Então, aqui nessa célula está em azul, ó, todo o citoplasma aqui é um líquido, e eu tenho o material genético, que aí o que a nossa amiga Duda falou, olha aqui, que a nossa amiga Duda falou, é o DNA, tá? Ou então pode ser o RNA em alguns casos, mas não se atentem a esse nome. É só isso a bactéria, ó, só isso. Cápsula, parede, membrana, citoplasma e DNA. Ah, nessa daqui tem um flagelo. O que é isso, professor? Tudo bem, é uma estrutura que pode ter em algumas bactérias ou não pode, ou não, tá bom? Então, isso aqui é a estrutura básica de uma bactéria. Agora, vou pedir pro Davi. Davi, você tá aí? Bom dia, professor. Bom dia. Lê para mim, por favor, aqui embaixo. No de olho? Não, aqui, ó. Certas bactérias possuem também uma cápsula bacteriana, uma espécie de capa protetora ao redor da parede celular. Algumas bactérias podem apresentar flagelos para locomoção e cílios ou cerdas para reprodução e fixação das bactérias a superfícies diversas, como nos dentes, quando formam as placas bacterianas. Muito obrigado. Olha que doideira, pessoal. Várias informações importantes. Algumas bactérias, elas possuem cílios nas paredes delas aí para poder grudar no indivíduo que ela estiver parasitando. As placas bacterianas dos nossos dentes, que a gente vai lá pro cara raspar, lá o dentista, tá com tártaro, por exemplo. É porque tem um monte de bactéria fixada uma nas outras e no seu próprio dente, tá? Fora isso, o flagelo é para locomoção. E agora, a primeira linha desse parágrafo aí que o Davi leu, eu deixei para o final por causa do seguinte: algumas bactérias são tão espertas que elas veem que você tá limpando demais a casa. Tá ficando muito limpa essa casa. O que ela faz? Eu vou morrer? Não. Ela se protege com uma cápsula. Como que ela faz isso? Ela produz uma proteína e se protege com uma cápsula e fica lá guardada no seu ar-condicionado, guardada em algum lugar. O dia que faltar o desinfetante, faltar a que boa, faltar o que for,
Ela vê, olha, eu posso agora agir. Aí ela começa a se reproduzir. Por isso que a gente pode falar assim, nossa, esse meu casaco tá cheio de bactéria guardado lá no guarda-roupa, mas eu não posso falar, nossa, esse meu casaco tá cheio de vírus lá no guarda-roupa, porque os vírus não ficam na minha roupa parada por muito tempo. As bactérias, sim. As bactérias podem se encapsular. Deu para entender? E aí, ó, se eu tivesse na sala de aula com vocês, eu ia desenhar isso daqui na lousa, porque eu adoro fazer esses desenhos. Pessoal, o que nós vamos falar sobre as formas? Então, como que a gente... vocês vão ver que tem até alguns nomes que vocês conhecem. As formas das bactérias é de acordo com a sua classificação, desculpa, é de acordo com a sua forma. E aí nós temos 5 tipos, ok? Então, ó, o primeiro tipo que o professor vai desenhar é uma bolinha. Tá? Essa bolinha são os cocos. Então, é cocos, como se tivesse um acento aqui, não é coco, não é cocô, tá? Cocos. Então, os arredondados, oxe, esse não tá muito arredondado, mas são os cocos, tá bom? Os mais compridinhos, assim, ó, esses que são mais compridos, parece uma salsicha, assim, ou então parece, sabe um fandango? Não, não parece um fandango, uma salsicha mesmo. São os bacilos. Tudo bem? Bacilos. Bacilos, várias bactérias que causam doenças aí são bacilos. E os cocos também. Esse daqui são formato de vírgula. Esse parece um Cheetos, sabe o Cheetos? Uma banana. Sabe, Cheetos. É uma vírgula, tá? Esse o salgadinho Cheetos lá, que é aquele que é uma meia-lua, assim, ó, é basicamente esse meu vibrião. Tá? Esse daqui são os vibriões. Então, ó, cocos, bacilos, vibriões. Tudo bem? Aí, eu tenho agora o D, que ele faz um espiralzinho, assim, ó. Um espiralzinho. Esse espiralzinho é um... Parece meu cabelo, professor. Exatamente, ele parece cabelo, ele parece DNA, tá? É um espirilo. O nome é fácil porque lembra um espiral, ó, não é aspiral, é espiral. Então, espirilo, tudo bem? Esses aqui parecem umas ondinhas, eles fazem isso, ó, zigue-zague, assim, ó. Esses aqui são os espiroquetas, tá? Deu para entender, meus amigos? Então, ó, primeiro, cocos, bacilos, vibriões, espirilos e espiroquetas. Aí, como estava muito fácil, a gente vai dificultar um pouquinho. De repente, 2 cocos, ó, o coco é o redondinho, decidem viver juntos. Nós vamos viver juntos, cocos. São 2 cocos. Somos amigos. São amigos. Eles viram agora, olha isso, ó, um diplococos. Diplococos. Professor, parece um remédio. Parece um remédio. É tipo duplo esse diplo, professor? Duplo. Só que agora são 2 bactérias vivendo juntas. Elas formaram uma colônia. Olha outra ideia. Nós somos um diplococos felizes aqui. Aí, eu tô lá num casaco e eu falo, aí encontrei um outro diplococo. Falo, vamos viver junto aqui, ó. Aí a gente vive junto, ó, são 2 diplococos. Aí eu encontrei mais um diplococo lá, vem cá viver com a gente, diplococo. Aí tem vários diplococos. Professor, o que aconteceu foi que eles estavam ficando pobres, né? Aí eles foram ficando cada vez mais pobres, tiveram que morar com mais pessoas. Nossa, Marcela! Nesse caso, quando eu tenho um cacho de uva, ó, aqui, um cachinho de uva, aqui, vários cocos vivendo junto, ó, aqui que eu tenho, Staphylococcus. Staphylococcus é uma bactéria presente no nosso intestino, sai no nosso cocô, e às vezes a gente vê alimentos contaminados com Staphylococcus, significa que o alimento teve contato com fezes em algum momento da vida, tá? E aí, o terceiro tipo são bolitas. As bolinhas fazem um colar, ó, uma vai ligando atrás da outra, e aí, ó, quando eu tenho esses colares, eu tenho os Streptococcus. Professor, eu tenho que decorar esse monte de nome? Ó, esses aqui, nem tanto, mas esses sim, tá? Então, ó, forma de coco, forma de bacilo, forma de vibrião, de espirilo e espiroqueta. Se o Guilherme fizer piadinha, se o João fizer piadinha e falar cocô, vai ganhar um 0, tá? Isso é cocos.
Fechou? Essas são as formas. Aí tem uma atividade muito legal. Essa daqui é uma planta chamada de machixe. Já viram essa planta? É um que dá pra fazer pôr no arroz, eu acho que é, sei lá o quê. E aí, deixa eu mostrar aqui melhor. Essa planta, Parece um pepino. eles estão comparando com uma bactéria. Vamos supor que esse corpo aqui do machixe fosse uma bactéria. Ele vai perguntar, a polpa do fruto, que é a partezinha branca, seria qual parte da bactéria? Citoplasma? Não é para responder, gente. As sementes aqui seriam qual parte? Os espinhos externos do fruto e a casca do fruto. A fina camada branca que tem aqui antes, depois da casca. Depois, só. Até eu colocaria até esse cabinho aqui. O que poderia ser o cabinho? É muito fácil, tá? Então, se vocês quiserem fazer agora, eu acho até legal fazer agora, tá? Então, o que é a polpa do fruto? É só deixar a apostila aberta nessa página e na anterior, que você vai olhar para esse desenho e vai conseguir responder isso daqui. Vamos lá? Eu vou dar um minuto marciano para você. Quanto seria exatamente um minuto marciano? 30 segundos. Nossa. Não sei, tô brincando, não sei. Desculpa, professor. Quê? Seu microfone tá desligado. Desculpa. Eu não sei o que tá. Olha, onde está localizada a polpa do fruto? Vou mostrar para vocês, espera só um pouquinho. Aqui, ó. A polpa é isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Em volta da semente aqui é tudo polpa, ó. Toda a partezinha branca aqui em volta da semente é polpa. Ah, tá, entendi. Tá bom? Tem uma dica aí para vocês, hein? Tá bem, professor. Só fica balânica, né? Fica balânica, fica balançando, não sei se porque como você comprou, você já vai ficar capa com aqui. Saúde, professor! Tá bravo. Tá bravo. Cuidado com o Covid, hein? Tá bravo. Professor, acabei aqui. Vamos lá? Eu vou colocar as respostinhas aqui e vocês veem o que vocês acham aqui, né? Professor, no lugar de DNA, eu coloquei material genético. É a mesma coisa. Eu também. Eu também. É a mesma coisa, né? Professor, eu coloquei assim, eu coloquei material genético entre parênteses DNA. Tá bom, pode ser. Pronto. Tá? Todo mundo acertou tudo? Eu acertei. Eu também. Vocês são muito bons, muito bons. Beleza. Aí eu vou descer aqui mais um pouquinho. E aí, olha o quê? Esse segundo, isso. O segundo é para você falar as formas. Então, o A. Olha aqui a forma do A. Ele tá parecendo a salsicha. E aqui tá aparecendo a bolinha. Eu tenho duas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? De duas em duas. Tá? Professor. Oi. Qual que é a maior dessas 5 bactérias? Tem maior?
Professor, são de 2 em 2 bolinhas ou... Aqui tem de 2 em 2 aqui. Mas você pode pôr só o nome inicial, né? Ó, essas bactérias aqui, elas estão muito aumentadas, tá? A gente não consegue ver isso aqui, até no microscópio da escola não dá para ver isso não, tá bom? Então, é uma bactéria muito aumentada aí. Não tem bactéria muito grande, igual vocês estão pensando. Professor, Oi? teria um nome para o conjunto dessa A? Na verdade, a gente fala colônia de bacilos. Tá. Tá? Porque não tem diplobacilos, entendeu? Uhum. O dibacilos não existe. Então, a gente fala colônia de bacilos mesmo. Oxe, dei resposta. Inferno. Eu já tinha colocado. Professor meio lerdo, ele não... É idade, saca. filho, é idade. Eu até falei A para não falar nada. Eu ainda tenho 7 anos. O Davi segue coberto com a mantinha de volta. Professor, você poderia mostrar aí, porque eu não consegui ver direito. Dá um. Professor, ali seria bacilos em colônia, né? Quê? Ali seria bacilos em colônia, né? Você colocou Vai lá em no colônia. Discord, Igor. Eu não jogo em aula, João Pedro, não preciso disso. Não. Você acha que eu não vi? Essa aqui. Existe uma coisa chamada recreio, eu acho que você deveria tentar Professor, jogar eu nele. coloquei o... Como é que é o nome aqui? Eu coloquei Streptococcus. Eu também. Beleza. Lindo, maravilhoso. É essa a resposta. Professor, agora que eu percebi, eu pulei uma linha para escrever, que estranho. Não tem problema. É essa a resposta da nossa atividade 1 e 2. Nem ficou de tarefa, tá? Eu vou falar a tarefa 31 e 40. Depois você me fala. E aí, agora eu vou começar com os papéis das... Peraí, professor, qual que era B? Eu tô não hora de fazer a atividade 2. Pronto, pode andar? Sim, obrigada. Senhor? Professor, o seu filho tem 2 ou 3 aulas? Tem 1, 2, 3. 3 aulas. Bastante, né? Vamos lá. Papéis das bactérias. Nós temos 2 tipos de papéis principais. O primeiro papel vai ser ligado à doença e o segundo papel vai ser ligado à alimentação, tá bom? Então, lá na página 286, nós temos ali os papéis, e logo de cara eu tô vendo aí uns seres vivos ali embaixo, umas coisinhas meio doidas, né? Vamos lá? Quem gostaria de ler, por favor, para mim, que não leu ainda? Eu. Lê qualquer um. Lê, professor. Vai. É os vários papéis das bactérias, né? Beleza. Tá. Quando pensamos em bactérias, geralmente as associamos a doenças. Por isso, dizemos que o estudo das bactérias tem importância médica. A maioria das espécies de bactérias não causa doença e tem importância ecológica e econômica. Tá, ó, então vamos lá, só um pouquinho. As bactérias que causam doença, importância médica. As bactérias que não causam doença, importância ecológica ou econômica. É isso que nós vamos ver. Então, a primeira dela vai ser a médica. Lembra daquela tempestade de ideias que eu fiz dos vírus? Eu acho que eu vou fazer uma das bactérias para vocês também depois, tá? E aí vocês vão ter as importâncias, começando sempre com as doenças. Diga. Alguém falou professor, que eu ouvi. Ninguém? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. No 6º ano, nós estudamos algumas doenças causadas por bactérias, como a cólera, leptospirose, tifoide, tifo, gastrite, tuberculose, não sei o que. Várias doenças estão ligadas a vetores e contato com a água. Bem, pessoal, bactérias vivem na água e podem chegar a nosso organismo através da alimentação. Ou porque lavou algum alimento e a água que lavou estava contaminada. Então, também é por alimentação. Ou eu bebi esta água, né? Então,
Geralmente as bactérias estão vinculadas à água não tratada, tá bom? Várias doenças de origem bacteriana, como eripicela, peste bubônica, cárie, disenteria, salmonela, gonorreia, sífilis, hanseníase, botulismo, meningite, tétano, febre maculosa do carrapato, outro tifo aqui, pneumonia, tudo isso são doenças causadas por bactérias. Como que eu trato doenças de bactéria? Eu trato com... Professor, eu não tô conseguindo escutar nada. O quê? O que foi? Ela falou que ela não tá conseguindo escutar nada. O professor, o quê? O professor grita. Então tá bom, eu trato com antibióticos. Aí, ó, outra pessoa que pediu para ler aí, ó, lê para mim agora aqui ó, as transmissões pra gente ver. Posso? Deve. Transmissão. As doenças bacterianas podem ser transmitidas de várias formas, de acordo com a espécie de bactéria causadora da doença. Por exemplo, saliva contaminada, pneumonia bacteriana, tuberculose e meningite. Contato direto com feridas, hanseníase, água contaminada, leptospirose, cólera e febre tifoide. Contato sexual, gonorreia e sífilis. Alimentos contaminados, disenteria bacilar, botulismo e salmonelose. Perfuração da pele por objetos contaminados como pregos, tétano. Picada de artrópodes como carrapatos, febre maculosa, pulgas de rato, peste bubônica e tifo endêmico, e piolhos, tifo epidêmico. Muito obrigado. Olha, pessoal, ou seja, eu vivendo, eu posso... Professor, desculpa, é que eu caí, eu acabei de voltar, tá? Tá bom. Ó, eu vivendo, eu posso me contaminar com uma bactéria. Vivendo, tá? Faltou escrever aí respirando, tá? Mas olha isso, saliva contaminada, então de repente eu relar em algum lugar que alguém falou e saiu gotículas com saliva contaminada, ou então ter contato com secreções de ferida, água contaminada, ou então a água que teve contato com algum alimento que você vai ingerir, contato sexual, alimentos contaminados. Então, às vezes, pessoal, a gente tem uma dor de barriga que a gente não sabe de onde veio, vai lá no banheiro, faz o número 2, bem aquoso, né, tá com uma diarreia e tal, é porque, de repente, alguma bactéria estava no alimento que você comeu. Às vezes, o garfo de um restaurante mal lavado e tal, tá contaminado, te traz, porque a bactéria fica no garfo, ela não é igual o vírus que não sobrevive, ela sobrevive, tá? Ou então, olha o prego tão contaminado com pode causar tétano aí, né? Então, bem, a perfuração com esse objeto contaminado, ou os mais sériozinhos, né? Não que os outros não sejam sérios, mas ó, picadas de artrópodes, carrapato. Não são insetos, tá, pessoal? Vocês vão ver que carrapato não é inseto, carrapato é outra coisa, é um aracnídeo, tá bom? Então, carrapato, pulga, piolho, tudo isso pode causar também transmissão de bactérias. Por exemplo, aqui está falando, ó, doenças bacterianas. Ah, não fala quais são as doenças, mas aqui em cima fala, o carrapato, a febre do carrapato lá das capivaras e tal, a febre maculosa, tá bom? A pulga pode causar peste bubônica, que vocês vão estudar em história isso daí, né? E a tifo também vão estudar em história isso daí, que já teve várias coisas de tifo aí no passado. Oi? Em geral, quais são mais perigosos, as bactérias ou os vírus? As doenças que já tiveram. Vamos só entender uma coisa. A bactéria, você fica doente rápido, porque a cada 20 minutos uma bactéria vira 2, tá? Só que o remédio, ele age ali durante 7 dias, você toma ele e você mata tudo elas. Os vírus, eles podem sofrer modificação, e aí sofrendo modificação não tem remédio para ele ainda. Então, ele sofre uma mutação, e cadê o remédio? Cadê? Não tem, porque sofreu mutação, entendeu? Então, o vírus tem esse problema, as mutações que eles não... que é no caso que aconteceu com o corona, né? Sim, exatamente. Por exemplo, já falei com vocês, o vírus lá do HIV tem 5 tipos, ou seja, começou com um só, mas aí foi surgindo outros tipos de vírus, e aí nós temos 5 tipos, tá? A dengue também tem vários. Prevenção
das doenças bacterianas. Nós já estudamos no 6º ano várias doenças e como que a gente previne, principalmente com hábitos de higiene. Lavar bem as mãos, escovar o dente para não ter cárie, lavar alimentos, principalmente o que a gente come cru, e frutas e hortaliças. Por exemplo, uma mulher grávida não pode nunca comer uma maçã, uma alface na rua, num restaurante, porque ela não sabe se foi higienizado, e aí ela pode pegar uma bactéria e passar para o bebê. Normalmente, as mulheres que estão grávidas, elas têm que até deixar de molho os alimentos um pouco, numa solução tipo de água sanitária, para higienizar totalmente aquele alimento que vai ser comido cru, tudo bem? Então, ó, hábitos de higiene, saneamento básico, no caso de doenças sexuais, preservativos, ou em algumas doenças que já temos vacinas, como o tétano, coqueluche, o uso de vacinas. Pessoal, se eu te perguntar um dia mecanismos de prevenções de doenças bacterianas, é isso: hábitos de higiene, saneamento básico, preservativos e vacinas. Tá bom? E no tratamento, que é quando eu peguei a doença bacteriana, quem pediu para ler, lê para mim o tratamento, por favor. Por favor. Posso ler, professor? Posso ler? Vai, Nicolas. Igor, na verdade, não sei bem. Quando uma pessoa entra em contato com bactérias... Ai, eu falei Nicolas, desculpa, é o Igor. Desculpa, foi mal. Acontece. Quando uma pessoa entra em contato com bactérias causadoras de doenças que se instalam muito rapidamente no corpo, como o bacilo que causa o tétano, a vacina não é eficaz. Nesse caso, é preciso tratar a doença com soro. Outra forma de se tratar doenças bacterianas é com o uso de substâncias que combatem diretamente as bactérias, os antibióticos. Alguns antibióticos são produzidos naturalmente por bactérias, como é o caso do antibiótico neomicina, produzido a partir da espécie Streptococcus sp. Muito obrigado. Pessoal, olha o que nosso irmão falou para nós. 2 maneiras de tratar. Então, eu posso tratar com soro, porque o soro é diferente de vacina. Vacina te protege. O soro te trata. Não é aquele soro que eu vou lá no hospital e ele coloca na minha veia lá transparente. Não, é um soro que ele é injetável para poder já combater a doença que você está. A vacina vai te combater uma doença que você pode vir a ter, tá? Só que em alguns casos, quando é muito rápida essa contaminação, não dá tempo da vacina me proteger. E nesse caso, o soro vai ter que ser administrado. Só que na maioria das vezes, pessoal, o soro é no caso de doenças, naquelas superbactérias, que são bactérias de hospitais, que conhecem muito tipo de remédio já, e nenhum mais mata elas, porque elas se evoluíram, por seleção natural e tal. Então, os soros é mais para essas doenças. Para nós, do dia a dia, nós temos os antibióticos. O antibiótico, inclusive, é produzido, às vezes, pela própria bactéria. A bactéria produz um componente tóxico ali que eu posso usar contra ela mesmo para combatê-la. Só que o problema qual é? Eu preciso usar o antibiótico pelo tempo que o médico fala, porque é o tempo que eu consigo matar todos os indivíduos no meu organismo. Tá bom? 21 dias, 11 dias, não sei. Diga, perguntas? Não? Duda, você que pediu para ler aí? Sim. Então vai. Importância ecológica. As bactérias causadoras de doenças nos seres humanos podem parecer, a princípio, prejudiciais, mas não devemos nos esquecer de que elas fazem parte do equilíbrio ecológico e são essenciais em outras teias alimentares e interações ecológicas. Existem ainda muitas espécies de bactérias que não causam doenças ou são inertes para o ser humano, mas que interagem com outros organismos e podem causar doenças ou afetar diretamente os ecossistemas. Ou seja, as bactérias apresentam papéis fundamentais na manutenção do equilíbrio ecológico e da vida na Terra. Bem, pessoal, olha o que a Duda falou. Obrigado, Duda. O que a Duda falou pra gente? Que algumas bactérias, elas podem causar doenças na gente, só que isso faz parte de uma teia, né? A bactéria é um ser decompositor. A bactéria, ela precisa de se alimentar e ela precisa existir. Infelizmente, ela escolheu você.
como alimento, né? Mas faz parte de uma teia, então é uma interação ecológica. A interação onde a bactéria quer me matar é uma interação ecológica, tá? É prevista na ecologia isso daí. Só que tem algumas bactérias que não querem matar o ser humano, ou melhor dizendo, elas não querem parasitar o ser humano, elas querem atacar outros animais. E para mim nada acontece. O exemplo principal que o professor fala é assim: professor, o meu cachorro, ele toma banho toda semana, é vacinado, ele me lambe lá, aí ele vem me lamber o rosto, me lambe, aí eu abraço, eu beijo ele, a saliva dele. Tudo bem, ele é limpinho, só que algumas bactérias que ele tem, para ele não faz mal nenhum, porque a bactéria é saudável para ele, mas para você ele é uma bactéria que pode te causar mal, entendeu? Diga. É porque não dá para fazer uma limpeza por dentro do cachorro também, exatamente, né? Mesmo porque essa bactéria, ele precisa dela às vezes. Coitada, é como se fosse a sua bactéria do seu intestino, é boa para você. Para ele não pode ser, de repente não é boa. Então, essa ideia de, nossa, meu cachorro é muito limpo, tudo bem. Então tá bom. Tomara que você também esteja muito saudável, a ponto de não se contaminar com a bactéria deles. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, nós temos bactérias que têm funções importantes na vida para a produção de remédios do tipo antibiótico, não sei o que, não sei o que. Mas, olha essa pergunta. Qual que é o nome, eu falei várias vezes já hoje, qual que é o nome de interação ecológica que existe entre as bactérias causadoras de doença e o ser humano? Quando uma bactéria te causa uma doença, como que chama essa relação entre ela e eu? Alguém lembra? Não é mutualismo que está aqui embaixo. Parasitismo. Não é parasitismo, ponto para os meninos. Parasitismo, tá? Então, a interação onde a bactéria ataca um ser humano é o parasitismo, tá bom? É a resposta. Nossa, muito bom. Vamos lá mais um pouquinho. Pessoalzinho, ó, nós vamos falar de relações agora sem ser parasitismo, ou seja, relações que podem ser benéficas, inclusive, para a gente. A primeira que nós vamos citar aqui é o mutualismo. Vocês aprenderam ano passado sobre mutualismo, eu tenho certeza. Mutualismo é uma interação entre seres de espécies diferentes. Essa é a definição de Deus aqui, ó. Essa parte aqui, ó, em que ambos se beneficiam. Tá? Nós não temos aqui um prejudicado, os dois saem beneficiados. Resulta geralmente em uma relação obrigatória, onde um depende do outro para sobreviver. Sem o outro eu não consigo sobreviver. Vamos entender? Bactérias que vivem nos estômagos, elas estão vivendo dentro daquele lugar porque é o lugar que elas podem viver e elas precisam para viver. Só que ao mesmo tempo, o indivíduo que tem a bactéria no estômago precisa dela para fazer a digestão para ele. Tá? Sem a bactéria ele não consegue digerir, o alimento vai sair, passar retinho. Igual a vaca, né? Igual a vaca, exatamente, tá? Lê para mim aí alguém que não leu ainda o segundo parágrafo, por favor. Vai lá. As bactérias também podem estabelecer relações de mutualismo. Um exemplo são as que vivem no estômago de vários herbívoros, como o boi. Essas bactérias digerem substâncias presentes no capim, como a celulose, que o boi não consegue digerir. Dessa forma, esses herbívoros nutrem-se de celulose digerida e, em troca, as bactérias recebem alimento, a celulose do capim, em um ambiente seguro e com temperatura controlada. Sem essa interação, os herbívoros e essas bactérias não sobreviveriam. Olha isso, pessoal, obrigado. Olha isso, nós não digerimos a celulose, pessoal. Se eu comer um maço inteiro de alface, a celulose da parede do alface ali não vai ser digerida e ele vai sair ali nas minhas fezes. Tá? Uma prova disso é o tomate, por exemplo. Eu consigo ver a casca do tomate às vezes, tá certo? Que papo nojento, né? Mas faz parte. Então, assim, eu não consigo digerir capim se eu comer capim. Os bois também não conseguem digerir. O que acontece? Eles entram em associação com uma bactéria que conseguem digerir o capim. O que acontece? A hora que ela digere o capim, o boi usa essa matéria digerida, celulose digerida pela bactéria, e ele se nutre do capim. E a bactéria, ela passa a ter um ambiente seguro, ela vive dentro da barriga, do estômago do boi. Para ela é bom? Sim. E para ele, melhor ainda, tá? Sem a bactéria, o boi, ele não ia conseguir digerir o seu próprio alimento.
E aí, o que queria ter que se alimentar? De uma outra coisa, de se alimentar de carne, por exemplo. E aí, isso é uma outra relação, né? Canibalismo e tal. Então, vamos pensar. É uma relação de mutualismo porque ambos são beneficiados e, nesse caso, ainda é obrigatório, porque sem viver um dentro do outro ali, eles não conseguiriam sobreviver. E seria uma vida mais complicada nesse caso, tá? A próxima relação de bactéria, uma pessoa que não leu ainda, por favor. Se quiser, eu posso ler. Quem falou pode ser eu? Eu. Eu quem? A Bia. A Beatriz. Lê aí, Bia. Tá. Comensalismo. No 6º ano, nós também estudamos o comensalismo. É uma interação ecológica em que os seres vivos envolvidos não se prejudicam, com a relação sendo que para um deles, o comensal, a relação é benéfica e para o outro é neutra. Tá, espera só um pouquinho, depois você vai continuar. Olha o comensalismo, o que é. 2 seres vivos que vivem, só que apenas um se beneficia, e o outro é indiferente, tá? Então, assim, o ser vivo que a gente chama de comensal é aquele que está vivendo no outro, ou então vivendo com o outro, para ele é interessante, comensal da morte. Mas, para o indivíduo, o seguinte lá, é neutra, tá? Então, assim, não tem nenhum tipo de benefício, mas também não tem malefício. Tá bom? Então, isso é o comensalismo. Quando 2 seres vivem em associação, porém apenas um se beneficia e para o outro é neutra. Professor, mas aí o comensal da morte, ele para ele é divertido. Nada a ver. Não é comensalismo. Tá? Então a pessoa não é tanto. Eu diria que é um parasitismo, então. Isso. Quem tá valendo, lê para mim aí, por favor. Em nosso corpo, no interior e na superfície, estima-se que viva bactérias em um número superior a 10 vezes o número total de nossas células. Seria impossível manter-nos vivos se essas bactérias fossem patogênicas, que causam doenças. Na verdade, a grande maioria dessas bactérias é inofensiva e mantém conosco uma relação de comencialismo. Muitas delas se alimentam em nosso intestino e de alimentos que ingerimos, sem, em geral, causar qualquer prejuízo. No entanto, algumas dessas bactérias também podem ser consideradas parasitas ou mesmo mutualistas, o que vai depender das condições de relação entre elas e o ser humano. Essa variação na classificação de interação ecológica existe entre bactérias e o ser humano. Mostra como esse assunto é complexo. Muito obrigado. Olha que absurdo que ela falou pra gente. Professor, posso fazer uma observação? Pode. O Davi tá dormindo real. Ele tá com cobertor. Ele tá dormindo, professor. Deixa depois a Vivian ver isso. Ele tá dormindo. Que foi? Davi, você tá com cobertor. Vamos lá, que tem que terminar. Vamos. Ó, amigos, olha o que a nossa amiga mostrou pra gente ali, ó. Nós temos um número superior 10 vezes maior do que nossas células da quantidade de bactérias. Nós temos 10 vezes mais bactérias do que células no meu corpo. É impossível, pessoal, a gente pensar que essas bactérias sejam patogênicas. Essas bactérias estão vivendo ali, comendo os meus alimentos, comendo os meus nutrientes, mas eu não estou nem percebendo. Talvez porque ela seja muito pequena, tem mais do que célula, e aí para mim é indiferente. Então é uma associação onde elas vivem ali, usam os meus nutrientes, mas enquanto para mim não tiver problema nenhum, tô de boa. Nós estamos em comensalismo. Essas bactérias não são consideradas parasitas, pois elas não estão causando prejuízo. Só que se de repente ela começar a tirar o nutriente que eu preciso, caso eu esteja doente e tal, aí eu posso falar de parasitismo. Tá tudo bem?
A última, que acho que é a mais conhecida de todas elas. Quem não leu ainda, por favor? Todo mundo já leu? Eu posso ler. Vai lá. Decomposição. A decomposição é o processo realizado por algumas bactérias e determinados fungos que vivem no solo, quando se alimentam dos corpos de seres que morreram, ou de outros restos de matéria orgânica, como fezes e urina. Ao realizar a decomposição, as bactérias liberam no solo nutrientes que poderão ser absorvidos pelas plantas ou algas, permitindo seu desenvolvimento. Sem essa reciclagem de nutrientes que as bactérias realizam, a manutenção da vida na Terra, como a conhecemos, não seria possível. Muito obrigado. Olha o que leram para nós. Pessoal, a decomposição, vocês sabem que são bactérias e fungos que pegam lá os seres vivos que já estão mortos e decompõem, pegando os minerais, vitaminas e tal, devolvendo para o solo. Quem vai usar esses minerais serão as plantas para o seu crescimento. Uma bactéria que está agora no meu pé, por exemplo, uma frieira, ela faz a mesma coisa. Ela está me decompondo, só que ela esqueceu que eu estou vivo ainda. Pode ser que ela venha me matar. Então, como eu estou vivo, ele é um parasita. Se eu já estiver morto, então ela é uma decompositora, porque a decompositora, ela degrada a matéria morta e o parasita a matéria viva. A decomposição é algo totalmente importante. Inclusive, imagina se não houvesse as bactérias decompositoras, o tanto de ser vivo que já morreu. Ia estar todos aí até hoje, lá nos caixões, guardados, empilhados, nós não temos mais nem espaço para poder colocar nossos mortos. Portanto, as bactérias decompositoras têm uma importância ecológica espetacular. Primeiro, que elas fazem a decomposição de matéria morta, e nessa decomposição, elas devolvem os nutrientes aos solos para quem usar plantas, ou até algas também, lá no caso dos oceanos. Tudo bem? Então, decomposição é uma função que garante a manutenção da vida na Terra. É o início, é o final que vai dar nutrientes para o início da cadeia alimentar. Tá? Falando de importância econômica para fechar a matéria. Alguém que não leu? Um menino aí, o que não leu. O Hugo queria ler. Hugo, lê você, por favor, meu querido. Importância econômica. Dá para ouvir? Dá para ouvir, tá ótimo. Tá. Lembra da imagem do início deste módulo? Várias bactérias são utilizadas pelo ser humano na produção de alimento, como queijos, iogurtes, requeijões e vinagres. Elas também são empregadas na fabricação de remédios como antibióticos. Os cientistas já há alguns anos vêm empregando a biotecnologia para modificar algumas bactérias. Dessa forma, conseguem fazer com que elas produzam determinadas substâncias. É o caso do hormônio chamado insulina, essencial para o nosso organismo por controlar a quantidade de açúcar no sangue. Mas algumas pessoas os diabéticos, não conseguem produzir em quantidade suficiente. Muito obrigado, seu Hugo. E Professor, aí, Oi? Pelo contrário, eu tenho excesso de insulina no sangue. Eu tenho que tomar um remédio. É hereditário, sabe? Minha família inteira tem, então eu tenho também. Mas tem que tomar um remédio para... Glifage. Para você conseguir... Sim. Eu entendi. Nossa, que da hora isso. Da hora, desculpa. Que interessante. Que interessante. É complicado essas coisas pra gente, né? E olha que doideira isso daí. A gente vai usar coisas que as bactérias fazem normalmente para sobreviver, mas eu uso para o meu benefício. Por exemplo, eu pego um monte de bactéria, jogo no leite e falo, comam à vontade esse leite, porque eu sei que ela vai produzir sem querer iogurte para mim, coalhada, queijo. Então, espécies de bactérias diferentes produzem coisas diferentes. Então, não adianta usar a mesma bactéria para produzir iogurte, leite e coalhada. Não. Bactéria que faz Yakult é lactobacilos vivos. Bactéria que faz outra coisa é outra coisa, entendeu? Então eu vou usar bactérias diferentes, tá? E algumas bactérias fazem remédios, porque naturalmente fazem esse processo e produzem um tipo de produto. Só que algumas são modificadas em laboratório para produzir no laboratório esses produtos. Aí a gente chama de biotecnologia. É uma tecnologia utilizando seres vivos. A insulina... Oi? Se caso também esse glifage não dá certo na pessoa,
ela tem que tomar as injeções. Eu Sim. não sei porquê também, mas ela tem. Porque as injeções é para jogar na tua corrente sanguínea direto já o medicamento que vai tirar lá, a glicose do sangue, tá? Ela joga direto na sua corrente sanguínea. E aí, vamos pensar, a bactéria fornece essa insulina? Sim, ela que fornece o hormônio da insulina, que as pessoas não vivem dias, dias se elas ficarem sem, elas morrem, né? 2, 3 dias elas já morrem, é perigosíssimo, né? Pessoal, faltam 3 minutos para acabar a aula. 2 coisas, eu vou passar a tarefinha, vai ser atividade 2, facinho e gostoso de fazer, ó, porque você vai pôr palavras que completem as frases, ó. Então, nossa, muito fácil, ó. As bactérias possuem membrana, blá, 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 e parede, blá, blá, blá. E algumas têm também uma, blá, blá, blá. E aí, depois que eu pôr a palavra, eu vou procurar elas aqui. Procurar essas palavras aqui. Nossa, já até achei uma aqui, ó, blá, 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 blá. Tá vendo? Tá bom? Então, assim, eu vou tudo que eu colocar de palavrinha aqui, eu vou pôr aqui. Onde estão as palavras, professor? No texto que a gente acabou de ler. Então, aqui é a atividade 2. O teste vai falar sobre as formas. Então, qual que é o A, o B, o C e o D. Só fazer um X. Depois, características das bactérias, quais são certas e quais são erradas. Tem característica aqui que não é de bactéria. Tá bom? Ou então, fala uma coisa errada, você vai falar, é um teste, um xizinho aqui nessas 4. Você vai colocar no caderno uma tabela que você fez no exercício 1, beleza? Lá em casa, e completar agora com as bactérias. Oi? Não. Tá? Ô, vai professor, mas a isso tabela daí... com mais informação. Fala. Mas isso daí já não foi... Você não já passou semana passada? Então, você já passou essa tarefa. Todinha. Falou Amigos, assim, olha. Amigo, não, você passou a do outro módulo que apareceu. Isso, Então, do outro, olha o texto. Olha o texto, ó. Retome em seu caderno a tabela que você fez no exercício 1 do outro módulo, do módulo anterior. E complete-a com bactérias agora, entendeu? Vocês fizeram lá de um jeito, agora tem que pôr as bactérias nela, tá bom? Nossa, professor, que tabela que a gente fez? No módulo anterior tinha uma tabela. No em casa. O em casa do módulo anterior, Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? Professor. Viu? Você vai fazer isso agora aqui, completando com umas coisinhas novas das bactérias. Fala. Tem alguma bactéria no nosso corpo que já vem naturalmente do nosso corpo que pratica comensalismo? Por exemplo, a gente não sente, mas ela é beneficiada? Não, então, isso é só com alimentação que vem com alimentação, tá? Não, você não vem naturalmente, ela não surge em você. Agora, essa daqui, pessoal, eu quero ver que vocês vão escrever, ó. Olha essa frase. Bactéria boa, bactéria morta. É verdade? O que você acha? Me fala. Depois de tudo que nós conversamos, uma bactéria boa, significa, é quando ela morre, aí que eu falo ela é boa? Entendeu? Então me fala sobre essa frase aí. Pessoal, professor, é para deixar o nome no chat? Eu vou pôr, o quê? É para deixar o nome no chat, isso aí? A resposta? Não, o nome no chat. Ah, isso, já pode pôr o nome do chat, e aí vocês mandem para mim até semana que vem, e aí semana que vem, na sexta-feira, eu não vou começar o módulo novo. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir todas as tarefas, tá? Então eu já recebi, já marquei tudo, e eu vou corrigir